Aleluia! Bom dia! Bom dia, queridos. Deus abençoe, que dia abençoado, que canção preciosa. Eu lembro muito lá da minha adolescência, dos meus retiros. Essa música, ela é preciosa, nós vamos cantá-la ao final, porque ela veio muito ao encontro da palavra que Deus trouxe ao meu coração nesta manhã. Eu quero saber as mulheres que estão aqui presentes, que estiveram ontem aqui no Chá das Mulheres. Levante uma de suas mãos aqui, mulheres. Parabéns, parabéns, Kelly, nossa ministra, líder do Ministério de Mulheres e Mulheres. 470 mulheres, minhas irmãs, estiveram aqui. Se você não esteve, se prepare para o próximo ano. Temos uma agenda repleta aí para abençoar a sua vida. Parabéns pela realização. O nosso pastor Marcos, queridos, ele esteve lá em Januária, Minas Gerais, desde sexta-feira, retornou hoje pela manhã, já chegou, e nesse momento ele está lá na nossa congregação. Nós temos uma congregação aqui em Serra, no bairro chamado Chapada Grande. E ele está ali comemorando aquele aniversário da nossa congregação, junto com o irmão Renato Miguel e junto com o irmão Edmilton. Amém, queridos? Mais um recadinho que eu quero dar aqui para você. Papais, talvez vocês estão aqui com seus filhos. Hoje, especificamente, nós estamos nos preparativos da nossa cantata de Natal. Então, por isso que nós não estamos com os nossos trabalhos infantis. Os coros estão de recesso, mas no próximo domingo nós estaremos de volta. Amém? Vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Se você puder abrir ou acessar a sua Bíblia. Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 1 ao versículo 16. Uma vida frutífera. É sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã. E eu tenho aqui o privilégio de ter aqui a minha irmã querida, que nessa semana eu e pastor Marcos, o Luiz, a irmã Maria Hubert, a irmã Luzia e os familiares da irmã Luzia Boles. E ela teve o privilégio de nos permitir celebrar com ela os seus 100 anos, queridos. Olha que bênção, 100 anos, é a nossa irmã mais experiente, né? A gente brinca, irmã Luzia, entre os jovens, que a gente fala bem assim, se você tem de 0 até 100 anos, você é jovem. Agora eu vou dizer que a senhora já se tornou adulta, não pode participar mais do culto de jovens não, tá bom? Que bênção. E eu, meditando sobre alguns princípios que se aplicam à nossa vida, mas que se aplicam também à vida da irmã Luzia, que hoje está aqui com seus familiares. Eu quero pensar com você sobre alguns princípios sobre a vida frutífera que Deus deseja para cada um de nós. Quem aqui, nesta manhã, pode ter a convicção e falar bem assim, eu desejo uma vida frutífera? Quem deseja? Todos nós. E a palavra de Deus, ela nos dá alguns princípios muito importantes para que nós possamos alcançar essa vida frutífera. E eu quero ler com você esse texto que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim
e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Versículo 8. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. A vida cristã, ela é uma vida comparada a um crescimento, onde nós somos chamados de bebês espirituais. Cada um de nós é chamado a um novo nascimento. Cada um de nós aqui, um dia da sua vida, teve o entendimento dos seus pecados, de que Jesus era necessário na sua vida. Você se arrependeu e você foi chamado de um bebê espiritual. Mas na nossa jornada espiritual, nós somos chamados a sairmos de bebês a adultos espirituais. Esse caminho é chamado de maturidade cristã. A maturidade cristã é o processo pelo qual cada um de nós precisa desenvolver todos os dias da nossa vida, para que a gente possa chegar à estatura de Cristo. E quando nós pensamos nisso, nós precisamos entender que, como igreja, nós estamos vivendo esses passos, para construirmos alicerces profundos no nosso coração. Vivemos alguns dias atrás a nossa jornada do Aviva, onde fomos conduzidos a buscarmos mais da presença de Deus, a uma vida de oração. Nas últimas semanas, caminhamos nos nossos 40 dias intencionais de meditação, da leitura da palavra de Deus, voltando a fincar alicerce. Eu creio que você foi abençoado nos 40 dias, não foi, meu irmão, minha irmã? Fomos profundamente abençoados. E é tão interessante a gente pensar nesse texto, porque Paulo, na carta dele aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, ele faz uma exortação àquela igreja, a respeito de que eles não puderam receber um alimento sólido, porque eles ainda eram considerados bebês espirituais. Paulo diz aqui: irmãos, eu não lhes pude falar como espirituais, como adultos, porque vocês são carnais, como crianças. E eu fiquei pensando assim: Senhor, se alguém escrevesse uma carta dessa para mim, eu ficaria muito triste. Max, eu ficaria muito triste. Alguém que escrevesse assim: olha, eu não pude compartilhar coisas mais profundas com você, porque você ainda era um bebê. Mas, quando nós vemos isso, nós vemos que a carta de Paulo era uma carta que ele estava exortando uma igreja, para que eles pudessem crescer espiritualmente. No próximo ano nós vamos iniciar um ano que em breve o pastor Marcos vai lançar para nós, sobre um ano onde nós seremos desafiados em várias áreas da nossa vida, a crescermos, permanecermos, a desenvolvermos a nossa vida cristã. E pastoreando jovens e adolescentes ao longo desses últimos 7 anos, algo muito desafiador, irmãos, é quando nós encontramos às vezes um jovem, um adolescente desanimado na sua jornada, e que ele procura uma novidade.
Ele quer uma novidade, Ele quer algo novo. E quando você volta e fala assim, olha, para que você possa permanecer na sua vida cristã, existem coisas muito elementares. E eu pergunto, você come todos os dias pizza e hambúrguer, e é isso que te sustenta? Tenho plena convicção que não. O nosso dia a dia, ele é com feijão, arroz, frutas, verduras, legumes. Isso que nos sustenta e que nos ajuda a termos um corpo saudável. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos entender que esse fundamento aponta para Jesus, que a base daquilo que nós precisamos ter na nossa vida aponta para Jesus. Ele é suficiente. E Jesus nos conduz a uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus e de relacionamento com a igreja de Jesus. E talvez você fique pensando, poxa pastor, é tão simples. Sim, para quem vê aquela comidinha todo dia, o arroz, o feijão, a carne e os legumes nos sustentam e nos dão vigor para todas as estações da nossa vida. E pensando nesse texto aqui, que nós acabamos de ler, nós olhamos que o Senhor, Ele deseja nos tornar crentes maduros, mas com um propósito: frutificarmos. Deus deseja desenvolver em você, em mim, em você, meus irmãos, uma vida madura, para que você gere frutos, para que você seja uma árvore frutífera. E eu quero te fazer uma pergunta: é tão bom você chegar num lugar onde você vê uma árvore frutífera, dando frutos deliciosos, dando a sombra, trazendo esperança para quem chega. Eu quero pensar com você 3 princípios nessa manhã, que nós precisamos alicerçar no nosso coração, para termos uma vida frutífera. Pega comigo aí a sua Bíblia, e abre aí no versículo 2, que é o primeiro princípio. Para frutificar é preciso se manter limpo pela palavra. Olha só o que o texto diz: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Queridos, esse princípio, ele é essencial nas nossas vidas. Quando a gente entende que a palavra nos mantém limpos para que possamos frutificar. Hebreus no capítulo 4, versículo 12 diz que: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Quando nós entendemos que para que a gente possa frutificar, a gente precisa ler a palavra de Deus. Nós precisamos ter a palavra de Deus como alicerce das nossas vidas. A palavra de Deus não pode ser algo que nós visitamos somente em tempos de crise, somente quando nós buscamos uma resposta de Deus, somente quando nós ansiamos que Deus fale algo conosco, somente quando nós vamos preparar um estudo da célula, a carta da célula, somente quando o pastor pede para que eu abra num domingo à noite. Eu compartilho sempre nos nossos grupos de devocional de pastores, que um dos grandes desafios do pastor, quando nós estamos no nosso tempo devocional, é lermos a palavra de Deus, aplicarmos a palavra de Deus nas nossas vidas. Porque existe uma tendência muito grande, Elaine, da gente ler isso aqui e falar bem assim: nossa, esse texto é para fulano, nossa, vou mandar isso aqui. Ou a gente às vezes pensar assim: nossa, isso aqui dá um sermão muito bonito, Mariano. Nossa, isso aqui eu vou pregar no Vida Vitoriosa. Nossa, isso aqui eu já vou guardar. É muito natural. É muito natural, às vezes a gente lê a palavra e já tentar conduzi-la para outras pessoas. Só que quando nós lemos esse princípio, nós vemos que vocês são limpos
pela palavra. E quando a gente olha esse aspecto, a gente começa a pensar no Salmo 119, versículo 11, que diz: escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra, ela alicerça o nosso coração e ela nos dá tudo aquilo necessário para que a gente possa permanecer limpo. Quando eu guardo a palavra no meu coração, e existem aqueles momentos em que eu sou desafiado na minha alma, o que acontece, queridos? A palavra de Deus, ela vem à minha mente e ela me conduz para um outro caminho. Eu não sei você, naqueles momentos em que você foi desafiado na sua alma, foi provocado na sua casa, no seu trabalho, nas suas emoções, e aí você já está com uma palavra aqui na ponta da língua para responder aquela pessoa, hein, Danilo? Você já está assim, preparado. E aí o Espírito Santo de Deus traz um texto à sua mente assim, ó. E não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu não sei, mas eu por várias vezes, por ter um versículo guardado no meu coração, eu pude permanecer limpo e pude frutificar. Você começa a entender? Jesus aqui, ele faz uma comparação, dizendo que nós somos os ramos, e ele é a videira. E o fato de nós estarmos conectados à videira, pela palavra, nós vamos permanecer limpos pelo Senhor. É algo que nós precisamos entender, porque quando o Senhor, ele nos limpa, ele também nos trata. E ser tratado pelo Senhor, queridos, às vezes é ser conduzido para lugares onde nós precisamos visitar entulhos, coisas que na nossa alma estão sujas, liberar perdão para as pessoas, para que a gente possa permanecer limpo e para que a gente possa frutificar. Eu não sei se você já viu alguém podando uma árvore. Na casa da minha mãe, dos meus pais, tem muitos pés de árvores. E às vezes quando os rapazes vão lá, os vizinhos vão lá podar em alturas enormes assim, eu fico pensando, eu falo, meu Deus do céu. E arranca galho, tira, e você fala, meu Deus, matou a árvore. Mas quando você percebe aquele trabalho todo, foi essencial para que na próxima estação, aquela árvore frutificasse mais ainda. Queridos, o que eu aprendo com isso? Que quando o Senhor nos poda de algumas questões nas nossas vidas, são para que a gente possa produzir mais frutos ainda. Se você está passando por um tempo da poda do Senhor, saiba que Ele quer que você frutifique mais ainda. Amém, queridos? Amém. O segundo princípio que eu aprendo nessa manhã, nós vemos ali no versículo 5, para frutificar é preciso perseverar. Fala com o seu irmão que está do seu lado, fala, persevere. Persevere. Perseverar, queridos. E perseverar é algo tão precioso. É algo tão precioso. E talvez seja uma das palavras mais importantes para a gente trazer para esse tempo. Sabe por quê, Ludinho? As pessoas estão desistindo muito rápido. As pessoas estão desanimando muito rápido. Desanimando de sonhos, desanimando de propósitos, desanimando das igrejas, desanimando da família, desanimando dos casamentos, desanimando da vida. E quando nós lemos esse texto aqui, no versículo 5, ele diz assim, ó, eu sou a videira, Jesus, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O aspecto positivo e que nós precisamos entender que é central nesse texto é: permanecei em mim, continue ligado comigo.
E essa palavra perseverar, queridos, é algo que durante a Bíblia, quando você lê a Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, ela se renova em tantos momentos. Nós vemos aqui em João 15, versículo 5, mas em João 15, versículo 4, diz que: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Devido à maldade, o amor do mundo se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 12 a 14, ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aquele que permanecer em Deus vai frutificar. Permanecer em Deus é a condição para você ser frutífero. E aí eu fico pensando: Senhor, como permanecer? Como permanecer? Como permanecer, Bárbara? Como permanecer, queridos? A gente precisa entender que permanecer no Senhor é entender que Ele governa todas as áreas da minha vida. Permanecer no Senhor é dar passos diários de obediência a Ele. Permanecer no Senhor é confiar a Ele, através da oração, de uma vida de oração, tudo aquilo que está no meu coração. Permanecer no Senhor é buscar me relacionar com pessoas que também estão buscando permanecer no Senhor. Existe um princípio que eu gosto muito, que fala sobre o que te conecta, te alimenta. Pode projetar aí para nós. O que te conecta, te alimenta, física e emocionalmente. O que te conecta, te influencia, pensamentos e atitudes. O que te conecta, te molda, padrões e conversas. E isso é tão real, queridos. Isso é tão real, porque quando nós estamos perto de alguém que está permanecendo em Jesus, como essa semana eu estive lá com a irmã Luzia, e as palavras dela só manifestavam assim: Deus foi fiel sobre a minha vida, Deus guardou a minha família, Deus guardou os meus netos, eu estou aqui podendo testemunhar do favor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus. Os lábios de quem está conectado com a videira expressam o favor de Deus sobre a sua vida. As emoções de quem está conectado com Jesus estão emocionalmente estáveis. As palavras, os padrões, as conversas, os pensamentos. Ser moldado por Jesus é permanecer nele. Ser influenciado por Jesus é podermos permitir que Ele influencie os nossos pensamentos. E quando nós olhamos para isso, a gente precisa entender algo que talvez seja o mais desafiador. Uma árvore produz frutos o ano inteiro ou na estação correta? Na estação. Talvez isso seja o mais desafiador, queridos. Porque uma árvore, ela não precisa ficar ali: eu vou produzir laranja, 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 sai laranja, vai laranja, vem laranja. Não. Uma árvore, ela está ali, um ramo, ele está conectado àquele que produz a vida, àquele que pode produzir o fruto. E o fato de estar ligado àquele que pode produzir o fruto faz ele descansar e produzir no tempo certo. Gente, permaneçam no Senhor, porque através da sua vida Deus quer abençoar a sua família. Através da sua vida Deus quer abençoar os seus filhos, o seu casamento, os seus negócios. Através da sua permanência no Senhor, Deus quer frutificar através da sua vida. E muitas vezes a nossa angústia de produzir aquilo que nós não temos condição de produzir fará de nós pessoas angustiadas, quando na verdade o Senhor nos chama para nós descansarmos nele e produzirmos aquilo que Ele tem para nós. Eu vejo aqui
Irmãos e irmãs frutíferos no Senhor, casamentos frutíferos no Senhor, filhos crescendo na presença do Senhor, frutificando para gerações. Eu vejo isso com os meus olhos espirituais. E é sobre essa palavra. E por último, e que o que mais me impacta nesse texto, é quando nós lemos ali, olha só o último tópico que diz: uma vida frutífera glorifica a Deus. Queridos, quando eu entendo que uma vida frutífera não diz respeito àquilo que me promove, mas aquilo que promove a glória de Deus, uma vida frutífera glorifica a Deus. Olha só o que o texto diz de João capítulo 15, versículo 8. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, assim serão meus discípulos. João capítulo 15, versículo 8. E aí vem um texto muito especial ao meu coração, que é o texto de Atos capítulo 2, quando nós vemos a igreja primitiva. A igreja primitiva é aquela igreja lá de Atos capítulo 2, a partir do versículo 40, que conta o que estava acontecendo de tão diferente. E o texto começa a dizer que as pessoas, elas eram atraídas por aquela igreja. As pessoas todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E eu fiquei pensando, quais eram as marcas dessa igreja, que tinha a simpatia do povo? E a palavra aqui nos diz que eles ficavam encantados, e eles passavam a ter a graça daquela comunidade. Eu fiquei imaginando, porque coisas sobrenaturais aconteciam ali, sim, né? Nós lemos aqui, milagres, sinais aconteciam. Mas eu imagino coisas que talvez não foram relatadas aqui na palavra de Deus. Eu imagino talvez um comerciante que era injusto, corrupto, e que foi convertido àquela comunidade. E algumas pessoas voltaram ali naquele comércio, e aquela pessoa olhou para eles e falou: olha, eu tenho sido corrupto com você, eu tenho roubado, toma aqui de volta aquilo que eu fiz contra você. Eu imagino algumas pessoas que tinham vínculos familiares perdidos uns com os outros, e que procuraram seus familiares e começaram a voltar e falar assim: olha, eu quero te pedir perdão, sabe por quê? Porque aquele dia eu falei mal de você, e eu falei isso contra você, eu fui agressivo. Eu imagino pessoas pedindo perdão, eu imagino pessoas sim fazendo uma boa ação, as pessoas mais necessitadas. Eu não imagino que o que atraiu aquelas pessoas foram línguas estranhas. Foi muito mais do que isso. Foi uma vida frutífera. Foram pessoas transformadas pelo poder de Deus. Foram pessoas impactadas pelo poder de Deus, que ao saírem das casas e irem para as suas casas, começaram a exalar um bom perfume de Cristo por onde elas foram. Aleluia! É isso que eu consigo visualizar. Foram pessoas que ao saírem dali entenderam que aquilo que Deus derramou sobre a vida delas era para que elas glorificassem a Deus e frutificassem. A minha pergunta nesta manhã para você é: você quer ser frutífero? Você quer ser frutífero, Lutiara? Aleluia. Feche seus olhos por alguns instantes. Eu queria que você fizesse uma oração aí no seu lugar. Porque o orgulho do Senhor, que é o lavrador,
é que Ele seja glorificado através da sua vida. Como o Pai me amou, eu também vos amei, permaneçam no meu amor. Se nesta manhã você deseja ter uma vida frutífera, eu queria que você se colocasse de pé. Você fala assim: Deus, eu quero ter uma vida frutífera. Coloque-se de pé. Você quer ter uma vida frutífera? Você fala assim: Senhor, eu quero ser. Eu quero ter uma vida frutífera porque eu quero permanecer limpo. Eu quero ter uma vida frutífera porque eu quero perseverar. Eu quero ter uma vida frutífera porque eu quero te glorificar na minha vida. E através disso eu quero que todos saibam o que o Senhor fez na minha vida e pode fazer na vida deles. Senhor, nós estamos de pé, porque nós desejamos frutificar. Nessa nova estação, nesse novo ciclo que dentro de algumas semanas virá sobre nós, nós entendemos, nós desejamos uma vida frutífera. E sabemos, ó Deus, que não é pelo nosso esforço, mas só o Senhor pode produzir isso em nós. Eu oro nesta manhã sobre a vida de cada irmão, cada irmã, sobre, ó Deus, essa igreja aqui reunida. Nos ajude a permanecer no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos que nós precisamos ler a Tua palavra todos os dias. Nos ajude, ó Deus, a entender, ó Deus, que os nossos lábios precisam expressar, ó Deus, a nossa oração ao Senhor todos os dias. Nos ajude, ó Deus, a estabelecermos relacionamentos que nos ajudem a perseverar. E mais do que isso, Senhor, produza em nós os Teus frutos. Os frutos que manifestem o perdão, os frutos que manifestem o amor nosso uns pelos outros, os frutos, ó Deus, que possam expressar, ó Deus, uma vida dedicada ao Senhor. Eu oro, ó Deus, porque nós sabemos que quando sairmos aqui por essas portas, centenas de pessoas se encontrarão conosco e desejarão obter desse fruto. Quando nós falarmos de uma palavra de esperança, quando nós falarmos que Jesus pode curar a dor desta pessoa, quando nós dermos uma palavra de esperança sobre um casamento quase desfeito, quando nós trouxermos uma palavra de vigor, de ânimo sobre a vida de alguém tão desanimado sobre a vida do seu filho, ó Deus, nós carregamos os frutos que essa geração precisa. E eu te peço, nos ajude a sermos bons mordomos daquilo que o Senhor tem confiado sobre nós. Nós oramos crendo que nesta manhã o Senhor está nos despertando para este tempo, no nome poderoso de Jesus. Eu queria que você por um instante ficasse com os olhos fechados ainda. Estar conectado à videira, queridos, a primeira coisa é entender que Jesus, para que Ele possa alimentar a sua vida, Ele precisa ser Salvador e Senhor da sua vida. E você pode fazer isso comigo, se você ainda nunca fez isso, através de uma oração muito simples que eu vou fazer, e se você assim desejar, você pode repetir no seu lugar. Se você desejar, pode repetir assim comigo: Senhor Jesus, eu abro meu coração e eu te peço, habita na minha vida, habita no meu coração, guarda os meus pensamentos, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus.